De pé, por gentileza. Gênesis 37. Versículo de número 6, 7, 8 e 9. Gênesis 37, 6, 7, 8 e 9. Irmãos, eu vou ler o texto. E não vamos externar a prédica, a palavra. Diz assim, irmãos: e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua, digam assim, o sol e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. Senta. Sermão de 3 minutos, hein? E Alex? Querida e amada igreja do Senhor, tudo que precisamos entender é que na revelação progressiva de Deus, ou seja, as definições dos objetivos de Deus, elas estão todas costuradas na primeira parte da Bíblia e na segunda parte da Bíblia. Isso estou lhes afirmando: primeira aliança e segunda aliança. E por mais que você olhe para um texto como esse, sobre José, um rapaz de 17 anos, ou quando você vai para um outro texto, para um homem, por exemplo, chamado Moisés, ou para um outro homem chamado Abraão, ou Paulo no Novo Testamento, por mais que você olhe para esses homens e vocês fiquem impressionados com a grandeza do trabalho que eles produziram, o instrumento que eles foram no mundo da sua época onde eles estavam inseridos, por mais que tudo isso seja de verdade interessante, e que seus olhos venham ficar iluminado, por mais que seu coração venha bater um pouco mais forte, você fala: uau, esses homens marcaram épocas. Por mais que você concorde, eu concordo que esses homens que eu citei, para não citar tantos outros, foram brilhantes diante do propósito de Deus e também diante dos grandes desafios que eles precisaram enfrentar. Tudo isso é verdade, está na Bíblia Sagrada. Mas nós precisamos entender que, por mais que Deus ele honrou e abençoou o Moisés, ou o Abraão, ou o Paulo, ou o Pedro, ou o José, não é sobre eles que Deus está tratando. Na verdade, eles foram personagens que Deus trouxe para a história para cumprir um propósito. E qual que é o enredo? O que é isso? Qual que é o tema unificador da Bíblia Sagrada, que vem como uma continuidade em primeiro e segundo Testamento até a consumação dos séculos? Salvação. É o homem Deus resgatando o homem, Deus buscando o homem. Então, quando você vê nesse texto o nosso Deus, nosso Senhor, ele se manifestando e ele interrompendo o sono de um rapaz de 17 anos chamado José,
Não era sobre a exaltação na vida de José, mas era sobre uma promessa que Deus havia feito anos atrás para um homem chamado Abraão. Que Deus disse que nele, ou através dele, todas as famílias seriam benditas na terra. Então Deus traz José para a história, lhe dá 2 sonhos, onde o primeiro sonho ele está no meio da roça, e o seu molho se levantava e ficava em pé, e os demais molhos se inclinavam e rodeavam o molho de José. Que eu já estou trazendo a interpretação para você. E o segundo sonho é que ele vê o sol, a lua e as estrelas. Era Deus dizendo isso: rapaz, vai passar o tempo, o ano, os meses, os dias, os minutos, as semanas. Por quê? Porque o que nós entendemos como noite e dia hoje é controlado por quê? Por esses elementos, por esses astros que Deus os criou: noite, dia, sol, lua, estrela, as estações. Deus estava dizendo: eu te chamei, eu te abençoarei, mas a honra e a glória é minha, porque o propósito em salvar é meu. Então, para nós terminarmos aqui, você ficar com gostinho de que quero mais, por mais que Deus falou, e Deus falou realmente por meio de sonhos, falando com José, que o levantaria e que o abençoaria e que ele seria quem ele foi, é porque havia por trás de tudo isso um plano de Deus. E tudo que Deus fala não cai por terra e não volta atrás, porque Deus não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Deus estava trazendo o José para a história, como depois ele trouxe Davi, como depois Jesus permeou o mundo, e em Jesus se cumpre o plano de Deus. Então deixa eu lhe dizer algo: quando Deus chamou você também para uma grande obra, não é para honrar você, não é para honrar a mim, não é para exaltar você. É que a igreja, ela usa esse vocabulário, eu até entendo. Deus vai te honrar sim, Ele vai te abençoar, mas nós não temos honra. Ou seja, Deus, Ele abençoa porque Deus tem como um objetivo de fazer um instrumento para continuar cumprindo o que Ele falou. E o maior de Deus, o objetivo é que sejamos instrumentos para salvar vidas, para levar adiante a palavra, o evangelho que transforma e que muda. Ou seja, na época de José, Deus deu a ele 2 sonhos para dizer: eu vou te levantar nesse tempo e você vai ser a continuidade da minha palavra, que não vai voltar atrás e não vai cair por terra. Terminando aqui, você sabe tudo que José passou, não sabe? Como que acabou a história dele, você sabe, não é? Mas não é sobre o que ele passou, mas é sobre o propósito que foi adiante. José um dia morreu, mas o propósito foi adiante. E hoje é o nosso tempo. Que sonho Deus te deu? O que Ele plantou no teu coração? Então eu estou aqui descortinando para você o maior propósito. José uma bênção foi, mas qual que era o propósito central na vida de José? É que através dele fosse dado continuidade na promessa que Deus tem. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo para você da parte do Senhor? Porque a gente tem mania de olhar para o texto, viu? E a gente olha para o personagem José sendo exaltado, sim. Sendo abençoado, sim. Mas Deus trouxe José e colocou José no palco da história da Bíblia Sagrada para dizer: eu havia prometido que o Salvador da humanidade viria ao mundo. Está ouvindo? Fica de pé. Fica de pé. Ele sofreu. José sofreu. José sofreu. Foi difamado. Foi caluniado. Foi para a cadeia. Foi para a cova. Alguém debochou dele. Olha lá o sonhador. Joga na cova. Vamos ver o que vai ser do sonho dele. Tudo isso José passou, não foi? Sabe por quê? Porque por trás disso tinha um propósito de Deus.
que o plano de salvação desse continuidade. Você está ouvindo isso? Talvez você nunca ouviu uma mensagem dessa forma, mas é o que a Bíblia diz. Então eu estou aqui terminando agora para dizer para você: José foi um canal por onde deu continuidade ao plano de Deus na sua época. E nós estamos aqui hoje. E você deve ser esse canal por onde vai continuar. Até quando? Até que Cristo volte, ou que ele arrebate a sua igreja, ou que você venha morrer. Para que Deus me chamou? Para que Deus lhe chamou? Para que Deus chama, unge, convoca e levanta? Por causa de um propósito. E qual é o maior propósito de Deus? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Foi para condenar ou para salvar? Você consegue ver esse fio condutor na Bíblia Sagrada? Em toda a narrativa, seja poética, profética, seja evangelhos, seja cartas, só tem um fio condutor. O propósito que Deus tem não é sobre nós, mas é sobre a palavra dele, revelada na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, para alcançar os perdidos. Então você levanta a sua mão por gentileza. Você agora é este canal. E eu fecho. É contigo agora. Nesse tempo é contigo, viu, Daniel? Por mãozinha assim, ó, 3 tapinhas. É contigo agora, viu? É contigo agora. Diga, entenda aí o propósito de Deus. Deus até vai abençoar a Joana. Deus vai abençoar. Ele vai dar casa, vai dar carro. Ele cuida dos passarinhos. Ele vai, tudo ele vai. Sabe por que ele vai fazer isso? Porque tem um propósito maior antes. O propósito maior não é o carro, não é a casa, faz parte. O propósito maior é Deus te dar condição para que você leve adiante o sonho que Ele colocou no seu coração. Qual que é o maior sonho do crente? Adorar, exaltar, glorificar, ir para o céu. Mas antes, ganhar almas para Jesus. Terminei. Palmas para o Rei. Se você não bater palma direita, eu não vou dar bênção apostólica. É para Jesus. Se você não dá glória e não bater palma ao mesmo tempo, amanhã vai ter culto de novo. Só você não bateu palma?